Olá pessoal, como estão? Eu sou Guilherme Moraes, faço parte do time de marketing aqui do Archer e hoje eu quero mostrar para vocês, para você que está procurando uma planilha aí para controlar suas horas, um timesheet para controlar aí o tempo gasto, as horas consumidas em cada projeto da sua organização. Tenho certeza aqui que a gente preparou um material muito interessante, muito relevante para vocês. Quero mostrar já, sem mais delongas, aqui o material, vou compartilhando aqui. Pessoal, a planilha de horas trabalhadas é muito importante que vocês leiam atentamente as instruções, porque alguns cálculos que são realizados aqui dentro dessa planilha são feitos a partir de dados que são imputados pelo próprio usuário, assim como você. E essa planilha aqui, o objetivo dela é realmente você conseguir controlar, né? Você registrar as horas dos seus colaboradores dentro de cada projeto, você conseguir controlar, administrar, gerenciar aí o tempo gasto, o tempo consumido, tanto estimado quanto realmente consumido aí dos seus projetos. Então, leiam aí atentamente as instruções, tá? Está bem detalhado aqui cada uma das abas da planilha, mas eu vou repassar aqui com vocês. Na segunda aba, pessoal, nós temos a base de dados. Essa base de dados aqui é obrigatoriamente que vocês puxem, tá? Que vocês registrem aqui todas as informações que vão ser necessárias para que a gente consiga imputar depois as horas trabalhadas em cada projeto. Então, aqui nós temos três informações principais. São os projetos, são as atividades e são os recursos, que são os colaboradores aí, os membros da equipe que vão executar aí as atividades dos projetos, tá bom? E temos aqui também o campo horas estimadas, que são o total de horas que eu estou estimando, que é a minha expectativa para que esses projetos sejam concluídos, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos trazer um projeto de implementação de CRM. Eu vou estimar aqui, minha expectativa é que a gente conclua aí esse projeto de implementação de CRM em 20 horas. Então, eu vou imputar aqui essas horas estimadas. E atenção nesse ponto, é muito importante que você registre esse dado da seguinte forma. Se eu estimo aí que o projeto vai ser concluído em 20 horas, eu vou colocar o número 2, colocar o 20, 2.00 para que ele puxe aqui o dado correto, tá? É muito importante que você registre dessa forma, tá bom? Para que ele fique certinho aqui nesse formato dentro da célula, aqui no campo horas estimadas. Então eu já tenho aqui o projeto, tem as horas estimadas e aqui eu vou colocar, eu vou registrar as atividades. Vocês podem ver aqui que já tem 4 atividades por padrão aqui, mas eu vou colocar mais uma aqui que seria análise, tá? Por exemplo, uma quinta atividade que seria de análise. Aqui, pessoal, vocês podem colocar a categoria da atividade ou a tarefa em si. O importante é que vocês registrem antecipadamente qual que é o tipo, né, daquela atividade, a categoria ou a ação em si que o membro ali, o colaborador deve executar. Então, tentem padronizar as atividades, tá bom? E por último, os recursos, que são os colaboradores. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o João, a Maria, o Paulo e a Fernanda, por exemplo, aqui, tá bom? Então eu já tenho aqui os projetos, as atividades e os recursos. Esses dois campos aqui, que estão mais escuros, eles não podem ser editados, tá? As informações elas são puxadas automaticamente. Ele já puxou aqui total de horas consumidas, 3 horas, porque na aba aqui de timesheet eu já tenho uma atividade que está alocada aqui dentro do projeto de implementação de CRM, que durou aqui total de 3 horas. Por isso que ele já está puxando aqui total de horas consumidas, tá? E a porcentagem de conclusão também 15 horas em relação aqui aos 20 horas estimadas. Então, se eu já trabalhei nesse projeto por 3 horas e eu tinha estimado 20, eu já trabalhei aí 15%, tá? O meu progresso nesse projeto é de 15% se eu for levar em consideração as horas de trabalho, tá bom? Agora a gente vai para a terceira aba aqui, que é o timesheet. No timesheet, pessoal, a gente vai realmente registrar as atividades, as ações aí executadas pelos colaboradores, pelos membros da equipe. Então, eu já criei uma atividade aqui de implementação CRM, que vai ser a atividade, eu vou colocar aqui, por exemplo, a atividade de pesquisa, e vou colocar aqui o colaborador aí por recurso, o João, tá? O João ele iniciou essa atividade às 9 horas da manhã, né, do dia 1º de fevereiro, e terminou essa atividade aí ao meio-dia.
Então, no total, a realização aí por completo dessa atividade foi por 3 horas. Agora, se eu vier aqui, hoje, aqui no meu exemplo, aqui o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 12 de fevereiro de 2025, tá? Então, eu vou cadastrar mais uma atividade. O João fez ali no dia primeiro atividade de pesquisa para implementação de CRM. Então, hoje, eu vou dizer aqui que para o projeto de implementação de CRM, eu vou selecionar, tem que clicar nessa flechinha aqui e selecionar aqui os projetos que foram cadastrados antes, tá? E a atividade aqui, eu vou selecionar também, eu vou dizer aqui que a partir de agora, o desenvolvimento, a atividade de desenvolvimento, vai ser realizada aqui pela Maria. Então, a Maria, ela é responsável por desenvolver aí as integrações necessárias, a parte de implementar o CRM, integrar com nossos outros sistemas, avaliar dados, entender como os dados estão sendo aí transitando entre os processos, entre os times, todos os stakeholders envolvidos. Então, ela vai realmente aí aplicar, executar aí o desenvolvimento dessa implementação. Essa atividade de desenvolvimento, a gente sabe que ela é muito ampla, né, que ela leva muito tempo para ser executada, porém, no dia aí de hoje, ela vai iniciar a trabalhar às 8 horas da manhã e vai finalizar aí essa atividade até às 15 horas da tarde. Então, no dia de hoje, trabalhar 7 horas nessa atividade. Aí amanhã, digamos aqui, que de novo esse projeto vai ser continuado, ainda na etapa aí de desenvolvimento, da etapa de atividade. Então, assim, ó, só relembrando, pessoal, a atividade é muito importante que você registre lá, mas ela não precisa ser necessariamente uma tarefa. Ela pode ser uma etapa de um projeto, ela pode ser uma categoria de atividade, ela pode ser um tipo de atividade. Só é importante que vocês registrem essa informação antes. E a Maria vai continuar aí trabalhando nessa etapa de desenvolvimento amanhã das 8 até as vamos colocar aqui até às 10 horas, tá bom? Digamos aqui que já passou, que já é dia 14 de fevereiro, de forma retrospectiva. Então, ela trabalhou aqui, o João trabalhou nesse projeto por 3 horas, a Maria trabalhou nesse projeto aqui por 7 horas e depois por mais 2, totalizando 12 horas. Retomando aqui, quantas horas a gente tinha estimado? 20 horas. Eu consumi 12, então já puxou o cálculo aqui automaticamente. Então, já tenho a informação aqui que nós temos 60% de progresso em relação às horas totais estimadas. Vocês podem ir preenchendo toda essa aba aqui, unificando todos os projetos nessa mesma planilha, que a planilha vai entender e vai trazer exatamente para vocês o quanto que o projeto 2 está progredindo, o projeto 3 está progredindo. É só importante que vocês atualizem essas informações aqui. Então, renomeiem as células aqui de projetos de acordo com os projetos do seu portfólio, atualizem as atividades que vocês têm aí padronizado e também os recursos, os membros da equipe que vocês possuem no seu time, tá bom? Só trazendo agora a última, a terceira aba, na verdade a quarta aba aqui da nossa planilha, que é o timesheet mensal. Pessoal, o timesheet mensal é muito fácil, tá? Ele é um timesheet manual. A gente percebeu aí que muitos gestores de projetos têm a necessidade de controlar aí as horas de entrada e saída. A gente pode ver aqui, por exemplo, que todas as horas que estão sendo contabilizadas são horas corridas. Mas para um controle mais minucioso, realmente aí descontando períodos de intervalo, horas extras, né, dos colaboradores, também a gente colocou aqui, adicionando essa planilha, uma aba de timesheet aí mensal para controlar as horas mensais aí de trabalho de um determinado colaborador. Essa planilha aqui, vocês vão, como que ela funciona, tá? Primeiramente, nós temos dois campos aqui no topo, que é o colaborador e o mês. Então, vou selecionar o colaborador João, aqui, por exemplo, e vou colocar aqui no mês de janeiro, tá bom? No mês de janeiro aí, para a gente trabalhar de forma retrospectiva. Eu já tenho algumas informações pontuadas aqui, então, por exemplo, a data do mês, o dia da semana, a hora de entrada do colaborador, a hora de saída, então o João aqui, ele começou a trabalhar às 8 horas da manhã e saiu ao meio-dia,
e voltou a trabalhar ao meio-dia e 45 e saiu aí, encerrou sua jornada de trabalho às 17 horas, tá? Então eu imputei essas informações aqui. Ele já calculou para mim o total de horas trabalhadas, que foram 8 horas e 15 minutos. Então essa aqui foi a jornada real dele. E também calculou as horas extras, que foram 15 minutos. Mas como que eu sei? Como que ele calculou aí, como que ele teve horas extras? Porque aqui nessa célula, né, nessa coluna aqui, eu configuro o horário, a jornada de trabalho. Então, por padrão, deixei aqui 8 horas de jornada de trabalho para que ele realize esse cálculo aqui de horas extras. Dessa forma, eu vou imputando todos os dados aqui, por exemplo, sábado e domingo o João não trabalha, então a partir de segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira, vamos supor aqui que eu vou preencher aqui do dia 10 de janeiro, que é uma sexta-feira. O João, ele chegou um pouco mais atrasado nesse dia, ele chegou às 8h30 e saiu ao meio-dia. Ele tentou retomar aí esse período perdido, então ele voltou ao meio-dia e 30 a almoçar, cumpriu aí um intervalo menor de almoço e saiu às 17h30. Ele precisou resolver mais uns probleminhas ali da jornada dele, ele precisou ultrapassar um pouco o limite. Ele cumpriu 8 horas e 30 minutos de trabalho, e ficaram aí 30 minutos de hora extras. Essas horas extras são contabilizadas no final aqui do timesheet, então aqui, se eu for, não, eu não imputei todo o mês de janeiro, né, mas por enquanto aqui o total de horas extras, ele teve aí 2 horas e 35 minutos, considerando aí dos outros dias aí que ele trabalhou a mais também. Pessoal, se esse cálculo aqui, se essa jornada de trabalho for inferior à jornada de trabalho dele, a hora ali também vai ficar no negativo, tá? Então ela vai descontar também desse total de horas extras, beleza? Para finalizar, agora eu vou apresentar para vocês o gráfico que compara aí as horas estimadas versus horas consumidas de cada projeto. Então, nós temos aqui todos os projetos do meu portfólio, eu cadastrei ali com vocês a implementação CRM, mas tem os demais projetos, e a barra verde são as horas estimadas. Então, lembra que eu cadastrei 20 horas para o projeto de implementação do CRM? Vocês veem aqui que ele está um pouquinho acima das 19 horas e 12 aqui minutos. Ele está aqui um pouquinho acima, porque ele está considerando essas 20 horas. E lembra que a gente também trabalhou por 12 horas? O João e a Maria trabalharam por 12 horas? Então, aqui a barra roxa, que é o total de horas consumidas, também está representando aqui. Esse gráfico é muito importante para que a gente veja a adesão aí em relação tanto ao prazo quanto ao progresso aí do projeto, para que a gente entenda e faça ajustes. Caso eu entenda que, eu já consumi 12 horas, só que para finalizar o projeto, a ideia, de acordo com o escopo inicial, era que levasse no máximo 10 horas. Então, se levar 10 horas mais as 12 que eu já trabalhei, vão ser 22 horas de trabalho. Mas isso vai passar o que eu tinha definido no escopo do meu projeto. Então, aí você consegue fazer manobras dentro do seu time para que vocês não extrapolem o prazo final, que são essas 20 horas. Então, esse gráfico aqui é muito importante para que vocês consigam trabalhar e controlar as horas de vocês. Pessoal, essa é a planilha de horas trabalhadas. Para vocês baixarem o download é gratuito, está aqui no link da descrição, na legenda aqui do vídeo. Baixem o material, editem, registrem suas próprias informações, seus próprios projetos do portfólio, suas atividades, seus recursos e utilizem essa planilha para vocês conseguirem ter melhor resultado aí no controle das horas do seu time. Se você precisar aí ter um controle mais efetivo, né, que precisa de uma solução mais avançada para gerenciar e controlar horas de trabalho em projetos, eu recomendo o Archer. O Archer é o software nacional mais completo para gestão de projetos, tarefas e equipes, contando aí com diversas ferramentas para controle de horas, para apontamento de horas, para gerenciar horas de time, gerenciar produtividade e performance do time, aí contando com mais de 30 ferramentas nessa plataforma única para controlar desde o planejamento, a execução, o controle, análise de desempenho aí dos projetos. Então, nós estamos disponibilizando também um teste grátis
do Archer. O link também vai estar aqui na descrição. Aproveitem aí esse teste, esse período de teste grátis, para que vocês consigam utilizar aí e contar com uma ferramenta mais avançada para gerenciar horas do time. Pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.